Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Estamos de volta. Irei corrigir com vocês o caderno Aprender Sempre da primeira série do ensino médio de 2021. Começaremos aqui na página 56, a sequência de atividades 1. Farei com vocês neste vídeo da aula 1 até a aula de número 6. Então eu convido vocês a acompanhar o vídeo de hoje. Bom, pessoal, começamos aqui na sequência de atividades 1, aulas 1 e 2, revisando números racionais. E aqui estão os objetivos das aulas. Primeira questão, determine a representação fracionária de cada um dos números abaixo. Nós temos ali 0,15, a barra em cima significa que o 15 ele é um período, né? Aí seria uma dízima periódica. Então, para resolvermos isso, nós vamos chamar de x, de 0,151515, que é o período. Nós vamos, como aqui temos duas casas, nós vamos multiplicar isso por 100. Então, x vezes 100, 100x, 0,1515 vezes 100, isso vai dar 15,15. A nossa intenção é sumir com essa parte infinita aqui. Então, nós pegamos essa multiplicação e subtraímos o número original. Então, vai ficar 100x menos x, que dá 99x, 15,15 menos 0,151515, isso vai me sobrar apenas o 15. 99 multiplicando, divide 15 dividido por 99. Você pode simplificar isso por 3, então nós encontramos a fração geratriz, que é 5,33 avos. No item B, nós temos um número finito ali, 0,75. Como temos duas casas, dividimos por 100. Podemos simplificar isso por 5, isso vai dar 15,20 avos. Simplificando isso por 5 novamente, nós encontramos 3 quartos. Item C, 0,2, 41, com a barra em cima, 41 é a parte periódica. 0,241, aqui nós temos um macete, nós pegamos aquele que está repetindo e vamos subtrair todo mundo que está antes dele, no caso, o 0,2, então vai me sobrar 2. 241, tiro 2, 239, 239. Para cada período que se repete, nós colocamos um 9, e para o número que não se repete, que chamamos de antiperíodo, nós acrescentamos o 0. Então aqui é uma técnica que facilita, em alguns casos, para resolver dízimas periódicas compostas, que é o caso no item C. No item D, 0,7, podemos fazer da forma que aprendemos ali, primeiramente, é 0,777. O período é uma casa só, então eu multiplico por 10, os dois lados, né? Vai ficar 10x, aqui vai ficar 7,777. Nós vamos subtrair o número original, então 10 menos 1, isso vai me sobrar 9x. 7,777 menos 0,777 vai nos sobrar o 7. 9 estava multiplicando, divide, então o nosso x encontramos 7 nonos, que é a fração geratriz. Item E, 0,3, podemos escrever como 3 décimos. Aqui no item F temos 0,25555, uma dízima periódica composta. Aqui tem todo o processo, né, que é um pouquinho trabalhoso, mas está aí para caso você precise. E a forma simples de fazer, pega aqui o 25, subtrai quem está antes do período, que no caso é 2, isso vai dar 23. Para cada número que repete, colocamos um 9 e para o antiperíodo colocamos o 0. Então nosso x deu 23,90 avos. No item 2 tem um quadro aqui abaixo e é para a gente escrever se ele é natural, inteiro, racional, decimal finito, dízima periódica, simples ou composta ou um número irracional. Temos esses números aqui. Se analisarmos um por um, nós temos a seguinte resposta. O 27 ele é um número natural, inteiro e racional. 1/3, como ele está escrito aqui na fração, ele é um número racional. Menos 9, ele é um número inteiro negativo e também ele é racional. 0,151515 é um número racional porque podemos colocar ele numa fração geratriz e também é uma dízima periódica simples. Raiz quadrada de 5 é um número irracional e 2,6 é um número decimal finito. Questão 3. Observe os números apresentados abaixo. Os números irracionais estão apresentados nos itens. Se você analisar aqui um por um, nós temos no item 1, 3 e 4. Aqui no item 2, por ser uma dízima, dá para colocar na fração, então não é irracional. Está na fração, então ele é um número racional, não irracional. Raiz de 5, o número π e uma dízima não periódica fazem com que os números sejam irracionais. A nossa opção correta é a letra D.
Questão de número 4. A figura ela está dividida em 6 partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Nós temos um total de 6 e 2 partes pintadas. Então nós temos 2/6. Resposta correta é a alternativa C. Aqui na página 60, na questão 5, a representação decimal correspondente à fração 3/4 é: basta você dividir 3 por 4, encontraremos 0,75. Resposta letra D. Questão 6. Observe a reta numérica a seguir. O número irracional raiz de 8 está localizado entre os pontos. Lembrando que a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Como o 8 está bem próximo aqui do 9, então ele vai estar entre o F e entre o G. A resposta é a letra C. Questão de número 7. A fração 7/9 é a geratriz da dízima periódica. É só você dividir 7 por 9, você vai encontrar 0,777, que é a dízima periódica. Letra D é a nossa resposta. Página 61. Pedro ele tem um terreno no formato quadrado e área de 20 metros quadrados. Ele quer construir uma cerca de arame ao redor do terreno. Utilizando uma calculadora, descubra a medida do perímetro aproximado deste terreno. Então, o perímetro seria a soma dos lados do quadrado. Lembrando que a área do quadrado é lado elevado a 2. Como a área é 20, nós temos que L quadrado seria igual a 20, então L seria a raiz quadrada de 20. Você pode usar uma calculadora para aproximar, então L vai dar aproximadamente 4,472135. Isso é um número irracional. Nós podemos considerar como 4,47 aproximadamente, e como temos 4 lados, multiplicamos esse lado por 4. E nós vamos encontrar aproximadamente 17,88 metros. É o perímetro aproximado. Cada lado tem 4,47, multiplicado por 4, encontramos 17,88 metros aproximadamente, que é o perímetro. Agora iremos aqui para as aulas 3 e 4, abordaremos números reais. Estão os objetivos da aula, então vamos começar aqui na primeira questão. Das afirmações a seguir, temos o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações. Isso não está correto, né? Porque números inteiros não têm as frações, então essa primeira está errada. Os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. Essa afirmação também não está correta porque números irracionais não têm representação decimal finita, senão ela seria racional, sempre é infinita. Então a segunda questão também não está correta. E a terceira afirmação, os números reais apresentam a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Então, essa opção está correta. A nossa alternativa é a letra A. Somente a afirmação 3 é a correta. Questão 2. Observe os números do quadro abaixo e indique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Só lembrando, todo número decimal finito é racional, número que está na fração de números inteiros também é racional, raiz não exata, letras para representar um número, né? As constantes também tornam o número irracional. Então, se você fizer aqui, 2.1 é racional, uma raiz não exata irracional, aqui tem uma fração de uma raiz não exata também é irracional, e vocês podem analisar aí uma por uma, né? Se o 3 é natural, ele também vai ser racional, aqui ele é um inteiro negativo e também racional, a dízima periódica torna o número racional, como vocês podem perceber no quadro. Página 62, questão 3. Utilize uma régua e esboce uma reta numérica. Em seguida, represente os números 2,1, 11 sétimos, menos 2, raiz de 7, menos 1,5, 0,43, menos 1, raiz de 2 e π sobre raiz de 3. Iremos representar esses números na reta numérica. Podemos usar, é claro, a aproximação. Então, montando aqui uma reta bonitinha, nós temos aqui o menos 2, temos o menos 1,5. Aqui é aproximadamente, né? A gente pode colocar como a raiz quadrada de 2 é 1,41, mais ou menos. Pego 1, divido por isso, ele vai estar aqui. 0,4333, bem próximo de 0,5. E está aqui o restante, como vocês podem observar. Questão 4. Considerando os números
Qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Cada número tem um seu conjunto, e todos que englobam eles são os conjuntos dos números reais. Questão de número 5. Indique entre quais números inteiros consecutivos, um após o outro, fica cada um dos números reais. No item A, raiz quadrada de 6, nós sabemos que ele está entre 2 e 3, porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, e raiz de 6 está entre esses dois números. 11 sétimos, se você dividir, vai dar 1 alguma coisa, então ele está entre 1 e 2. O π, lembrando que ele vale aproximadamente 3,14, dividido por 2, também vai estar entre 1 e 2, raiz de 10 entre 3 e 4, raiz de 12 sobre 3 entre 1 e 2. Aqui na questão 6, considere os números reais menos raiz de 5 e mais raiz de 7. Quantos números reais existem entre eles? Sabemos que entre dois números existem infinitos números reais, né? Entre menos raiz de 5 e raiz de 7 temos infinitos. E números inteiros? Nós aproximamos aqui a raiz de 5 negativa e a raiz de 7. Então, entre os números inteiros, nós temos o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Um total de 5 números. Item B. Quantos números racionais existem entre eles? Os racionais eles também são infinitos, né? Nós temos infinitos números racionais entre as duas raízes. E os números irracionais? Nós podemos partir do princípio que toda raiz quadrada que não resulta em um valor exato é tido como irracional, logo temos infinitos números irracionais entre menos raiz de 5 e mais raiz de 7. Você pode usar uma calculadora, né? Para encontrar o valor de raiz de 5, 0,4, raiz de 5,7, raiz de 6, raiz de 6,8 e você pode até refletir sobre os resultados, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Questão 7. Coloque em ordem crescente os números reais abaixo, do menor para o maior. Então, nós temos essa sequência. 0,25, meio, 0,53, 0,555, 4 quintos e 8 terços. Questão 8. Complete com os símbolos maior, menor ou igual, de modo que obtenha as afirmações verdadeiras. Iremos comparar aqui os números. Sabemos que menos raiz de 5 é menor que 1, 9 é maior que 13 terços, π é maior que 2, 1,33 é maior que 1,2. Se você dividir 7 por 3, isso vai dar exatamente 2,333. Então os números aqui são iguais. 0,5 é maior que menos 3, menos π é menor que 2, e esses dois números também eles são iguais. E aqui na página 64, as aulas 5 e 6, falaremos de notação científica. Atividade 1. Escreva cada número na forma de potência de base 10. Aqui no item A nós temos o 100. Lembra aqui que tem duas casas, então eu posso pegar como 10 ao quadrado. Aqui são três casas, 10 elevado ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta. Quando eu estou dividindo, eu ando uma casa para a esquerda, então ficaria 10 elevado a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Bem tranquilo essas transformações. Questão 2. Converta os números abaixo para uma notação científica. Nós temos a vírgula aqui, lembrando que a notação tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então eu vou passar aqui do 4. Então se você contar as casas, temos 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então fica 4 vezes 10 elevado a menos 5, porque aqui o número é menor que 1. Temos aqui 24 milhões. Temos 3, 6, 7 casas, né? Quando a vírgula não aparece, ela está no último número, então fica 2,4 vezes 10 elevado a 7. Percebe que todos os números aqui em questão, eles são maiores que 1 e menor que 10, a base nossa sempre 10, e quando o número é menor que 1, o expoente é negativo, maior, o expoente é positivo. Daí vocês podem conferir item por item. Na página 65, na questão de número 3, os números abaixo estão escritos em notação científica. Escreva-os com todos os algarismos. Temos 7,6 vezes 10 elevado a 5, os outros itens ali também. Então é só você andar 5 casas aqui para a direita. Então a vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, virou 760 mil. Quando o expoente aqui é negativo, ao invés de ir para a direita, eu volto para a esquerda. Então a vírgula estava aqui, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3 e coloco 0 aqui. Vocês podem analisar aqui os itens subsequentes. Na questão 4, resolva as operações. Nós vamos somar aqui a notação científica, né? Percebe que a base é a mesma, você conserva e faz a conta. 3 com 4, isso vai dar
7. 7 vezes 10 elevado a 2. Aqui, quando eles forem diferentes, mas está multiplicando, você soma os expoentes. 2 com 3, isso dá 5. 3 vezes 2 dá 6. Eu somei os expoentes e multipliquei a base. Aqui no item C a mesma coisa. 4 com 3, isso vai dar 7. 5 vezes 8 deu 40. Lembra que não pode passar de 10? Então eu volto uma casa, que ele vai virar 4, e aumento o expoente aqui. 4 vezes 10 elevado a 8. Na divisão, ao invés de somar os expoentes, nós vamos subtrair. 6 menos 3, 3. 8 dividido por 4, 2. Bases iguais, conserva e faz a operação. 4 com 5 dá 9. Bases diferentes multiplicando, somamos os expoentes, isso vai dar 7, 2 vezes 2, 4. Na divisão subtraímos, 3 tiro 6, eu devo 3, 9 dividido por 3 dá 3, e vocês podem observar aqui as últimas questões também. Questão de número 5, calcule o valor da expressão x igual 51.000 vezes 10 elevado a menos 3, mais 3 raiz de 6. Podemos fazer os cálculos aqui, então nós vamos fazer essa operação. Se eu andar 3 casas aqui para a esquerda, vai virar o número 51. Extraio a raiz aqui numa calculadora, multiplico por 3, isso vai dar 7,34 aproximadamente, mais 51, temos aproximadamente 58,34. Aqui você vai precisar de uma calculadora para resolver a parte aqui da raiz. Questão de número 6. 1 ano-luz, em notação científica, corresponde a 9,461 vezes 10 elevado a 12 km. Esse número, em sua representação extensa, com todos os algarismos, é... Então, você tem que andar aqui 12 casas para a sua direita, né? A vírgula estava aqui, andamos 3, 6, 9, 12. Então, formou esse número bem extenso, como vocês podem observar. E para encerrarmos aqui na página de número 66, no item 7, usando um microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula, obtendo 3.943,53 femtômetros de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medida menores que o milímetro. A alternativa que mostra a medida do diâmetro em metros, encontrado pelo pesquisador representado na norma da escrita de notação científica, é... Nós vamos pegar aqui o femtômetro como referência. O femtômetro está aqui. 10 elevado a menos 15. Aqui nós podemos andar 3 casas para a esquerda, então vai ficar 3,94357 vezes 10 elevado a 3. Nós vamos multiplicar aqui as bases, então 3 somo com menos 15, eu vou ficar devendo 12. E copio aqui o 3,94375. Então a nossa resposta é a letra A. 3,94357 vezes 10 elevado a menos 12 metros, que é o valor aqui do femtômetro. Bem, pessoal, foi isso. Eu espero que tenham entendido essas 6 aulas. Então, continue ligado novamente no canal, continue acompanhando os vídeos. Brevemente estarei corrigindo com vocês as próximas aulas, os outros cadernos. Então, até mais, pessoal, e tchau!